Bem-vindo, né, a essa etapa 2 aí, desse programa, que a gente está tentando organizar, etapa 2 de capacitação técnica mais webinar. E hoje será um momento importante, porque nesse programa, acredito que vão ser ensinados conceitos cruciais, que vocês podem ir além do webinar que vocês vão irão ministrar, porque tem sua importância tanto na vida profissional de vocês, e que vocês podem apresentar algum reporte, algum update de algum produto, ou até mesmo algum trabalho dentro da universidade, porque a apresentação é algo que sempre está presente em nossa vida, seja de qualquer esfera. Então, eu acho que hoje a gente consegue distinguir o que é uma apresentação boa e o que é uma apresentação ruim. De maneira que, ao vocês conseguirem aplicar cada ponto que foi ensinado, a audiência e o público pode sair do webinar, né, que vocês irão apresentar, aprendendo os pontos chaves do tema geral que vocês irão pontuar, dando a possibilidade de colocá-los em prática, mas para isso precisamos extrair a informação completa em pequenas partes, de maneira que a acessibilidade ao público no geral seja o foco do webinar. Então, não adianta nada eu apresentar uma tese de mestrado com uma tese muito complexa, sem que o público não entenda a parte mais simples daquela tese para ele chegar naquela ideia, conceito complexo. Então, se você se você não consegue explicar as coisas de uma forma simples, é porque você não entendeu ela. Então, se você primeiro pegar o tema e falar assim, eu quero que o público, a audiência daquelas pessoas que estão vendo aquela apresentação, saia aprendendo isso. Esse é o primeiro passo dessa apresentação. Você tem que chegar no ponto simples para chegar, então, na ideia complexa. Então, é isso que eu quero começar, então, o webinar aqui, a etapa 2 do webinar aqui com vocês. Então, hoje a gente vai apresentar essas 4 partes, né? Esses 4 pontos chaves para vocês conseguirem aproveitar ao máximo nesse treinamento. Então, primeiro vamos falar sobre a orientação do conteúdo, entendendo a importância que se tem na adaptação da apresentação de acordo com o nível de entendimento da audiência em relação ao conteúdo ministrado. Segundo, nós iremos falar sobre a organização, né, lógica dos pontos chaves. Terceiro, vamos falar sobre a entrega como um todo, então, a entrega do apresentador com a audiência. Como que eu posso entregar de maneira efetiva, né? Então, dando dicas, então, a gente vai falar sobre slides, como fazer slides bons, sucintos, efetivos, focados nos pontos-chave. E também, por último, iremos falar sobre as tarefas que vocês terão depois desse treinamento, falando também do calendário de apresentações e alinhando pontos com vocês sobre cada situação que vocês irão fazer ao longo dessas semanas aí. Beleza? Vamos lá, começar, que o primeiro ponto vai ser a orientação do conteúdo. Como orientar o conteúdo do webinar em relação à audiência? Bem, em qualquer aula, né, apresentação, o apresentador, que no caso são vocês, deve numerar os objetivos gerais da aprendizagem. Ou melhor, qual a expectativa que ele e vocês têm sobre o que a audiência deve saber ao final da apresentação, que eu disse lá no começo. Então, eu quero que vocês saiam daqui sabendo como fazer a apresentação. Esse é o meu objetivo geral. E a partir disso que eu vou começar a fazer meus slides, que eu vou começar a fazer minhas falas. Então, esse é o ponto-chave da orientação do conteúdo. Então, o apresentador que estudou conteúdo, obviamente, ele vai saber muito mais do que a audiência. Então, a apresentação, ela tem que estar, de fato, ligada a esse gap de conteúdo entre o orientador e a audiência. Então, por exemplo, no webinar de vocês, nós iremos fazer o marketing, publicar da nossa audiência geral. Então, vai ser pessoas que podem ser da universidade, que podem ser de outras universidades, começando como Calor, o Bicho. Então, eles podem, de fato, conhecer, sei lá, o que é resistência, sobre conceitos básicos da elétrica, e também pode ser que eles nunca tenham contato com isso. Então, a gente recomenda, por exemplo, que vocês, vai ser um dos passos, eu vou apresentar mais detalhadamente, que vocês, ao longo do publicar, primeiro, esse webinar. Então, vamos apresentar esse webinar tal dia. Depois de uns 5 dias, vocês vão lá, façam um grupo no WhatsApp e criem um formulário
de perguntas gerais, assim, de conteúdo, para que vocês não pecam nesse tipo de gap de conteúdo. Então, se vocês chegarem falando da instalação do chuveiro, por exemplo, já pulando conceitos básicos sobre resistência, sobre instalação elétrica, vai ser uma apresentação que não vai ser muito efetiva. Então, é legal que vocês foquem nesse gap de conteúdo como primeiro passo, entendeu? É só assim, com essa coleta de dados, o grupo deve, então, apresentar o conteúdo com o que for coletado. Então, basicamente, vocês vão ter três pilares que deve seguir esse formulário. Quem vai ser a minha audiência, o que eles sabem e qual o contexto, né, que vai ser do webinar. Então, o contexto do webinar, obviamente, vai ser a instalação do chuveiro, a instalação de uma sessão de presença e tudo mais. Então, eu acredito que depois desses três pilares que vocês vão fazer da fundação desse formulário, desse gap de conteúdo que vocês têm entre a audiência, vocês, então, consigam construir esse seguinte triângulo que eu acredito que dá para vocês colocarem em várias apresentações assim na vida de vocês, na organização lógica do que vocês querem fazer no conteúdo. Então, primeiro, são objetivos de conteúdo. O que minha audiência deve fazer com o meu conhecimento dado? Então, ao falar de instalação do chuveiro, eu quero que a audiência saia sabendo instalar um chuveiro. Depois, eu tenho o objetivo de habilidade. Então, o que minha audiência deve performar com o meu conteúdo. Então, na sessão do chuveiro vai ter pontos que eu vou falar, vocês vão falar, sei lá, cuidado ao colocar o fio terra na instalação. Pode ser que vocês errem e aí queime o chuveiro. Isso, querendo ou não, você vai aperfeiçoar, querendo que a pessoa que vai estar vendo o conteúdo aperfeiçoe a sua habilidade na instalação do chuveiro. Esse é o objetivo de habilidade. Eu quero que a pessoa tenha segurança ao longo da instalação. E depois é, é o objetivo de atitude. O que então a minha audiência deve sentir com a minha apresentação. Ela deve se sentir segura ao sair do webinar sabendo instalar um chuveiro? Eu acho que sim. Então, como que você vai criar esse conteúdo? Como que você vai trazer esse conteúdo? Acho que é muito importante, entendeu? Então, essa primeira parte. Vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão aí? Pode falar, gente. Vou abrir 10 segundos para vocês falarem, aí eu começo a outra parte. Pode falar aí, não? Suave, então. Vou começar, então, sobre a organização lógica. Como organizar, então, logicamente, os pontos essenciais dentro do webinar, né? Então, primeiro, você focou no gap de conteúdo que tem da sua audiência com aqueles que vocês estudaram sobre conteúdo. Então, agora é entender como que eu posso trazer da ideia complexa de instalar um chuveiro aos pontos chaves de saber a resistência, por exemplo. Como eu vou organizar isso? Primeiro é a ideia de que você tenha a noção de que todo conteúdo deve estar conectado, sem pontas soltas ao longo do webinar, e isso quer dizer, então, que todo argumento, todo ponto que você colocar, ele deve ser suportado por si mesmo. Então, é meio que no sentido, assim, se eu falar algo que meio solto, sem que a pessoa perceba que isso estava vindo, então, por exemplo, eu contextualizei os 4 pontos dessa apresentação. Então, meio que vocês já sabem. Opa, deu um problema aqui, peraí. Pronto, voltou. Então, eu meio que contextualizei os 4 pontos dessa apresentação aqui. Então, meio que você já sabe o que vai ouvir do conteúdo. Nessa contextualização, eu não vou chegar falando sobre astrofísica, sobre ondas gravitacionais. É meio que vai ser um argumento solto, sem nenhuma contextualização da linha do webinar. Eu quero que o argumento esteja conectado. Então, eu quero que como que eu vou trazer esse conteúdo tem uma linha lógica para a audiência, porque só assim que eles vão conseguir entender, conseguirão sair com objetivos lá daqueles objetivos de conteúdo, habilidade e atitude
que de fato vão ser efetivos para ele. Então, não adianta nada você soltar um argumento, ou soltar algum ponto-chave para a apresentação, sem você construir ele desde o começo. Então, há várias técnicas para vocês fazerem isso, mas a principal base para esse tipo de organização lógica é dividir o conteúdo em níveis apropriados de entendimento. Então, eu digo que um dos principais pontos assim que vocês devem ter na organização lógica é a simplicidade. Não demonstre que vocês sabem manusear o conceito de cara. Algumas pessoas já devem ter feito, sei lá, Circuitos 2, e aí vocês sabem tanto conteúdo que às vezes não consegue já trazer de cara o conteúdo que vocês aprenderam de maneira já tão construída dentro de vocês. Mas ao vocês fazerem isso, meio que a audiência vai bater e voltar para vocês. Não vai ter um momento de processamento por parte delas. Então, a base dessa linha de organização lógica, do argumento que vocês vão trazer, eu digo do argumento dos pontos-chave, se vocês querem que a audiência aprenda, é a simplicidade da ideia. Então, cada nível que vocês vão trazer, por exemplo, vocês dão um tópico dão um tópico que, sei lá, a instalação do chuveiro. Vou fazer só esse exemplo da instalação do chuveiro, que é bem legal. Então, você tem a instalação do chuveiro. Poxa, o tópico é esse. O que então eu posso trazer sobre a instalação do chuveiro? A instalação do chuveiro é importante porque todos têm em casa. Então, ao todos estiverem em casa, todos também têm problemas com o chuveiro. E todos também, em algum momento, vão ter a oportunidade de trocar, de pesquisar sobre algum chuveiro legal, tudo mais. Então, o principal ponto é meio que você falar para a audiência, você precisa saber esse conteúdo porque é importante para você. Então, vocês devem construir isso no webinar. Então, através do tópico, é você trazer esse principal ponto. Poxa, por que você deve saber como instalar o chuveiro? Porque é importante por causa disso. Mas por que é importante por causa disso? Porque tem esse subponto aqui. Porque saber conceitos básicos de eletricidade vai além de você querer instalar um chuveiro. Você também vai começar a ficar interessado na instalação do interruptor, na instalação de sensor de presença, talvez. Talvez você abra uma gama de conhecimento que você nem se tocou em querer aprender. E aí você também dá um suporte a mais ali naquela argumentação, aquele ponto-chave que você quer de fato entregar para a audiência, entende? Então, na organização lógica é isso. Sempre que você dá um ponto-chave, ele deve estar conectado ao longo de toda a apresentação. Então, é isso. Você primeiro explica o conceito, depois dá um exemplo, seja de aplicação, então eu vi que alguns grupos eles fizeram vídeos para meio que ajudar, né, auxiliar durante a apresentação, porque dar exemplo visual é importante para esse suporte dos pontos-chave que vocês querem colocar na apresentação. Então, colocar imagens, colocar vídeos, dar o exemplo visual é importante porque meio que ajuda também a audiência a aprender algum tópico, né? Por exemplo, um exemplo meu assim, que é bem pessoal, por exemplo, quando penso em gravidade, eu não penso na forma da gravidade, eu penso na pena e o boliche. Tipo, se tiver resistência de ar, as duas vão cair no mesmo tempo. Então, o exemplo visual é importante no momento da aprendizagem, porque traz meio que uma subjetividade em relação ao conteúdo. É meio que no processo de aprendizagem eu consigo ver essa aplicação como um todo, entende? Vamos lá. O importante também é que vocês tragam o conteúdo dessa organização lógica por meio de mensagens. Por que eu digo isso? Por exemplo, às vezes a gente cai muito, e eu tenho certeza que vocês já viram aulas sobre, que de vez de ter uma mensagem igual essa daqui, por exemplo, do que eu quero que vocês entendam, vocês colocam aquelas bolinhas, né, de cada tópico. Então, o webinar, o que é webinar? Toma. O que é orientação de conteúdo? Toma. O que você deve saber ou não saber? Toma. Você não coloca a mensagem.
ao você colocar a mensagem já pronta para a audiência, você meio que já constrói uma espécie de, olha, eu quero que você entenda desse ponto aqui para o outro. É nessa mensagem, ao você trazer o conteúdo da mensagem, ao você trazer a disciplina na mensagem, você já meio que auxilia, ajuda, dá um trabalho já um pouco mastigado para a audiência. Porque, como eu disse, o fio, a linha que tem que estar do webinar é a simplicidade que você vai trazer o conteúdo. E é esse nível de síntese não é simples, é complicado de você ter, de fato, então, com a apresentação. Eu digo que eu não quero que vocês façam um webinar perfeito, porque eu tenho certeza que não vai sair isso, mas ao vocês terem esses pontos ao longo da construção, vai ter momentos que vocês vão conseguir meio que pular por conta de ter esse planejamento, ter essa atenção, ter esse outro olhar que vocês terão depois desse treinamento, entende? Então, vamos lá, vamos para a parte de orientação lógica, pensando agora depois do desenvolvimento, porque, claro, nessa questão de você trazer os pontos-chave para o que a audiência realmente deve saber, é o escopo do todo do webinar. Só que desse escopo também tem a base, tem o topo, que é a introdução e a conclusão. É recomendável, então, eu quero que vocês anotem isso. Então, tipo, apresente na introdução primeiro a equipe. Ao abrir o webinar, faça um gancho. Então, por exemplo, vocês podem fazer, colocar alguma história, um exemplo. Tipo, vocês viram que isso, um gancho aconteceu lá no começo, quando eu trouxe a frase do Albert Einstein. Então, o gancho é nesse sentido do que eu estava falando, de trazer a necessidade da audiência para ele ver e consumir aquele conteúdo do webinar. Por que vocês estão aqui? Porque vocês vão aprender a sintetizar o conteúdo de forma simples. E fazer um gancho é meio que você também deixar uma ponta solta para depois, no final, amarrar ela. E aí, depois disso, vocês introduzem o tema no escopo geral, assim. Então, eu quero que vocês aprendam a fazer uma apresentação boa. Então, essa é a introdução geral do tema. Explica a relevância, de novo, meio que dá a necessidade da audiência relacionado ao webinar. E, no fim, você enumera as ideias. Enumerar as ideias é meio que dar o contexto relacionado ao que você vai apresentar de fato. Então, se você fizer uma apresentação, uma conclusão nesse nível, você consegue converter a atenção da pessoa, da audiência, para o interesse. Porque no começo de toda a apresentação, você tem atenção. Eu tinha atenção de vocês aqui no primeiro momento. Depois eu tento construir o interesse que vocês têm em relação ao webinar. Eu tento construir o que vocês querem aprender. Meio que induzo vocês ao que vocês querem aprender, porque eu que sei o conteúdo. Mas é importante que o apresentador tenha esse toque, tenha esse feeling de saber como que você vai trazer o conteúdo. Então, agora, sobre a base não, o topo, né, de todo esse prédio que você constrói do webinar, de todo esse prédio que você constrói de qualquer apresentação, tem a conclusão. Então, na conclusão, eu quero que você revisite os pontos-chave. Então, naquele primeiro momento que você enumerou cada parte, então, eu quero que vocês saibam de organização, orientação do conteúdo, a organização lógica do conteúdo, a entrega, o calendário, eu revisito os pontos-chave, então, falando assim, desse ponto da organização lógica, o que vocês de fato aprenderam, o que é importante para vocês saírem daqui aplicando esse conceito, entende? Uma coisa importante na conclusão é que, na conclusão, e isso também vale, sei lá, para trabalho científico e tudo mais, nada do que tem na conclusão deve ser novo e relacionado ao corpo e à introdução do conteúdo. Então, tudo que você abriu ali na introdução, tudo que você abriu ali no desenvolvimento, no corpo como um todo, você vai fechar essa pontinha na conclusão. E ao revisitar, você meio que, poxa, eu aprendi tudo isso, nossa, então tem esses pontos chaves que eu entendi.
que eu acabei de ver. Então, é importante que você revisite esses pontos-chave, que é essencial, assim, para o entendimento por parte da audiência. E aí você conclui, né? Logicamente, então, eu meio que mostrei para vocês como fazer uma instalação de chuveiro. Então, qual que é a conclusão? O chuveiro instalado. Essa é a conclusão. Tem muito que sair. O chuveiro instalado, com os devidos cuidados por parte de quem está instalando e todos esses pontos chaves que vocês trazem de fato durante o webinar. E no final, alguma coisa apareceu aqui. O Beleza. Jonathan. E no final, é uma coisa que aí vai ser padrão em todos os webinars. Esse, no caso, esse terceiro ponto, vocês não precisam se preocupar, que vai ser uma parte nossa durante a apresentação de vocês, que todo webinar vai ter alguém da diretoria. Então, meio que no final da conclusão, a gente apresenta o capítulo, meio que falando para você, para a audiência, que esse faz parte de um projeto de capacitação técnica junto com o webinar, apresentando também as nossas coisas e tudo mais. Mas é importante que vocês coloquem isso durante a apresentação de vocês, meio que também construir isso. Tipo, vocês fazem agora parte, vocês são voluntários, vocês estão aqui comigo do capítulo, então é necessário que vocês meio que deixem isso claro também no começo da introdução. Então, ali está sendo a apresentação do I3EPES da FABC, e no conclusão a gente chega falando um pouco mais detalhadamente, porque, sei lá, vai ser uma habilidade de instalação do chuveiro, e aí do nada muda toda a estética do slide, e aí chega alguém que nem era da apresentação, no caso do grupo, e vai falando do capítulo. Não, a gente quer também que vocês construam isso. Então, na introdução, vocês falem assim, faço, a gente faz parte do capítulo I3 EPES do FABC, estamos apresentação nesse webinar, apresente a equipe, então a equipe também vai ser alguém da diretoria que vai estar durante o webinar com vocês, e depois a gente fecha com isso, com o convite ao capítulo. Então, esse meio que o escopo lógico que a gente quer que vocês façam na introdução e na conclusão, durante a apresentação de vocês no webinar. E é isso. Alguma dúvida relacionada a isso, gente? Vou dar 10 segundos aí a gente começa já sobre a entrega. Eu acho que vai durar no máximo 1 hora mesmo esse treinamento aí. Chaves, só um ponto que eu acho interessante de falar é que, assim, lembra que, para o pessoal, para lembrar que quando você for fazer esse webinar, se imagine como se você estivesse aprendendo aquilo pela primeira vez. Porque, às vezes, quando você já está há muito tempo, quando você conhece muito de conteúdo, você acaba esquecendo das dúvidas que você tinha quando você era o iniciante. E com isso, a gente já leva para uma vantagem de muitos de vocês. Muitos de vocês já falaram que não conhecem muito, que estão começando a faculdade agora, ou começando com a parte de engenharia agora. Isso é uma vantagem, porque as dúvidas que vocês tiverem são as dúvidas que as outras pessoas vão ter. Então, levem isso em consideração. Tenta pensar da forma mais prática possível para apresentar as conteúdo, da forma mais interessante. E também imagine que a pessoa do outro lado ela pode não saber nada do que está acontecendo. Ela não sabe nem o que o que é uma fase, não sabe o que é um neutro. Alguns de vocês provavelmente também não devem saber o que é isso. Então, levem isso em consideração. Todo ponto que vocês forem explicar, vocês pensem assim, isso está óbvio, mas isso está óbvio para mim, está óbvio para outra pessoa? Então, o ponto interessante de destacar é esse. Sim, sim. Como eu disse, tipo, eu quero que vocês, depois da publicação que vai ter o parte do webinar nas nossas redes sociais, depois de uns 5 dias, assim, porque eu vou explicar mais ou menos o calendário, só que vocês vão ter um tempo para depois pegar essas pessoas que primeiro se inscreveram, fazer um grupo, mandar um formulário com as coisas básicas, assim, para meio que você nivelar o quanto que a audiência sabe, e aí vocês adaptarem a apresentação, adaptarem o conteúdo, porque aí vocês vão conseguir fazer uma apresentação muito boa. Mas é isso mesmo que o Gabriel falou. É meio difícil para a gente que sabe um assunto complexo, você já está manjando, você já manja, e às vezes a pessoa que não manja, como que eu vou conseguir chegar do complexo para o simples e construir todo esse caminho? Então, é meio que difícil, e eu acho que é um desafio que todo mundo enfrenta em algum momento, né?
Agora, vamos falar sobre como fazer o webinar de maneira efetiva, desde os slides da apresentação como um todo. Então, eu disse aqui sobre como que vocês se planejam em relacionado ao conteúdo. Então, quero que a audiência saia sabendo desses pontos chaves, quero que ela tenha a habilidade de sair, sei lá, instalando no chuveiro, e como que eu quero que ela saiba esse conteúdo. E aí você faz todo o suporte dessa organização lógica. E agora é a maneira que você traz o conteúdo. Então, como você tira o que você sabe, que você aprendeu durante esse curso, para as pessoas. Porque você já organizou todo o conteúdo. E agora é a maneira de você falar, de você também ensinar. Então, agora é sobre entrega. Na entrega, uma coisa que é super importante é pensar que os slides é um suporte apenas. Os slides são um suporte. Então, vocês perceberam, mas todo o conteúdo que está sendo aqui falado, tipo, os 90%, é eu que falo. O slide, ele é apenas um suporte, porque quem traz o conteúdo é o apresentador. Ele não deve ser um bloco de notas na qual você tem que ler para eu lembrei de alguma coisa do gênero. Talvez você consiga fazer isso com outras técnicas, além de você escrever aquilo lá, aquela ideia clara. Sei lá, colocar uma imagem que contextualize e aí você lembre. Só que não é um bloco de notas que você tem que deixar ali para meio que você lembrar e ficar lendo aquele texto, sabe? Apresentações ruins são essas que a maioria do conteúdo está no slide. Aquela que meio que copia, cola e está no slide já era. Então, o slide é o suporte. Quem dá o conteúdo sou eu, sou o apresentador, é o professor, é quem está ensinando de fato. Então, ele meio que adiciona conteúdo. Porque, assim, por exemplo, uma coisa que eu falei muito importante é sobre dar exemplos sobre a aplicação, com algum vídeo, alguma imagem. E o slide está necessariamente por conta disso. Ele vai além do que eu não consigo falar. Por exemplo, sei lá, se eu falar sobre como se funciona um átomo e a sua organização. Eu posso fazer analogias só com a minha fala, mas se eu conseguir colocar uma evidência visual, algum vídeo, vai ser um suporte a mais para o entendimento. Então, o slide ele tem que ser somente com essa proposta, entendeu? Então, ele só deve agregar e não adicionar nada além do que os pontos cruciais que eu vou falar. Não os slides, já aí como falei, e foque o slide em um ou dois conceitos por slide. Não sei se vocês perceberam, mas todos os momentos que eu coloco mais dois conceitos por slide, eu meio que faço como se fossem animações. Então, primeiro eu falo, clico e aparece. Falo, clico e aparece. Falo, clico e aparece quando tem mais de dois conceitos. Porque se você colocar mais de dois conceitos, muitas vezes vai ficar meio confuso a audiência, ou melhor, vai fazer com que a atenção que ela tenha não vai ser de fato o apresentador, vai ser o slide. E não é isso que você quer. Você quer a atenção toda para você. Você quer a atenção toda para o conteúdo que está sendo ministrado. E não para a pessoa parar, sair do estado mental de ouvir o que eu estou falando e olhar para o slide para tentar entender o conteúdo, entendeu? Por isso que eu falo que é um suporte. O suporte é isso. O suporte está lá para te ajudar na evidência do conteúdo, e não para sair e dar uma atenção que não é necessária, que vai te atrapalhar de vez de te ajudar. Então, uma coisa que é muito importante, quando eu disse lá no começo sobre a simplicidade do conteúdo, é também saber que no slide você tem que pensar duas vezes de colocar o conteúdo. Então, é necessário colocar uma imagem. É necessário colocar esse vídeo específico? Será que é necessário mesmo? Será que eu não falando vai ser bom? Então, por exemplo, quando eu estava falando sobre o átomo, eu falei que era uma dificuldade de abstração, então eu vou colocar algum vídeo. Mas se não fosse isso, e aí?
se fosse algum outro exemplo que eu conseguiria falar só com a minha fala, é necessário, sei lá, será, colocar uma imagem só para eu suportar a minha fala, o meu argumento? Talvez seja que não. Então, se pergunte no conteúdo, se pergunte se há necessidade de fato de ter aquele conteúdo que está sendo ali ministrado no slide como um todo. Então, ser simples e sucinto no slide é a palavra-chave. Então, vamos falar sobre o estilo como um todo, que é agora os textos, as imagens e os vídeos que tem nesses três tipos de conteúdo em todo o slide. Sobre o texto, vamos lá, sobre a necessidade. Então, eu vou colocar uma mensagem, que seja aquela mensagem simples, que tenha no máximo 3 linhas, que a pessoa leia e entenda o conteúdo. Não seja tão abstrato, com palavras difíceis. Porque, assim, uma coisa que sempre é estranho, mas é uma coisa para se tocar, que às vezes as pessoas elas já sabem conceito tão complexo que começa a aprender termos que já estão em outro nível de entendimento, que você precisa de outros conceitos para entender. Então, usar prestar atenção na escolha lexical que você vai colocar na apresentação é muito importante, porque, de novo, se você não conseguir adaptar o conteúdo relacionado ao que a audiência sabe antes dele, vai ser uma apresentação ruim. Então, veja também a necessidade de colocar aquela frase, aquele conceito, se você já não explicou ele, entendeu? Uma coisa também que é importante, por exemplo, nesse último slide aqui eu coloquei 2 frases, só que eu fiquei bastante tempo nele. Vocês conseguiram ler essa frase? Então, uma coisa que você deve pensar é o tempo com que a pessoa vai ler aquele texto e vai conseguir meio que entender o conceito. Porque uma coisa é o seguinte, ser sucinto no texto não quer dizer que você tem que ser sucinto também nos argumentos que você vai dar durante a apresentação, porque às vezes é necessário que você dê duas, três ou mais exemplos e volte para os pontos cruciais, porque só assim que as pessoas vão conseguir aprender aquele conteúdo. E também você meio que dá tempo dela processar aquela mensagem que você quer de fato dar. Então, por exemplo, se eu quero dar aquela mensagem de não foque, não use slide como bloco de notas e anotações, e foque em um dos mais conceitos para o slide. Eu falei só desse conteúdo de focar em um dos mais conceitos para o slide, eu falei sobre o que eu fiz no slide agora, de colocar as animações. Eu tô fazendo agora, voltando, revisitando esse ponto-chave. Eu falei sobre o processo de aprendizagem que a audiência vai ter ao você apresentar mais de 3 conceitos, o quanto que vai ser difícil para ela. Então, sempre revisitar, fazer analogias, colocar evidência é importante se você acha que esse ponto-chave é essencial para que a audiência entenda. E, por fim, é a fonte. Se limite no estilo do texto em uma ou 2 fontes, porque se colocar, sei lá, se eu quiser colocar aqui Comic Sans, depois de Arial e Calibre, vai ser uma coisa meio estranha, meio que vai sair do escopo ali do slide, então não é muito legal. Então, meio que explore essas features que tem aí no slide, então coloca em negrito, coloca em itálico, muda de cor, são outras coisas assim de estilo que é importante que vocês tenham em mente, certo? Sobre as imagens agora. O legal sobre as imagens é que você também tem que ver a necessidade de colocar a imagem. Então, se eu quero dar uma evidência visual para aquele conceito complexo, beleza. Mas se eu conseguir explicar só com a minha apresentação, tá bom, não preciso colocar uma imagem. Mas ao colocar a imagem, se atente pelo fato de que a pessoa olhar a imagem, eu já entenda ela como um todo. Não coloca aquela imagem pequena, porque a pessoa que está ali na audiência, ela não está com tempo de ficar processando aquela imagem. Nossa, o que, que é isso? O que tem a ver com o que ele está falando? Não. Além de você construir conceito, contexto, antes de colocar a imagem, é você entender o tamanho que ela tem. Ela tem que ser um tamanho bom para a pessoa ver e falar, não, é isso que ela está falando. Se você tiver, por exemplo, uma apresentação que
agora só me vem esse exemplo agora, mas quando você vai apresentar algum gráfico bem complexo assim de mercado financeiro, e dentro desse gráfico tem muitos conceitos por trás desse gráfico que é complexo. Então, a ideia é que você construa o gráfico com as animações que eu disse lá. Então, por exemplo, estou dando a animação do item 1, item 2, porque eu estou quebrando essa ideia complexa de dicas de como colocar a imagem no slide. Então, faça isso também com as imagens complexas. Quebre ela em várias partes simples, dá o contexto até que chegue à imagem que você quer de fato que a audiência entenda. Então, quebrar ela por partes para que a pessoa entenda é interessante. E referência. Sempre referencie as imagens que vocês pegarem, colocarem e tudo mais. Porque uma coisa que é essencial, assim, que às vezes as pessoas meio que só pulam essa parte e não colocam referências, não se atentam à referência. Sobre os vídeos, que é também importante, e aí é uma coisa que vocês estavam colocando como adicional aí no webinar de vocês, é sobre dê uma introdução. Então, de novo, contexto é importante para a audiência. Você não vai chegar do nada e colocar um vídeo na instalação do chuveiro de alguém sendo atropelado. Tipo, não vai fazer nenhum sentido para ela. Se você falar instalação de chuveiro, então agora vamos ver como se instala um chuveiro nesse vídeo aqui. Introduza para ela, não comece de fato o vídeo antes de você introduzir o conteúdo, o conceito, os conceitos gerais. Apresente, então, ao final de você introduzir, deixa em tela cheia, deixar em tela cheia o conteúdo além do... Porque assim, se eu posso colocar um vídeo que seja pequeno, e aí tem essas margens do I3E PES FABC, esse detalhe em verde. Não, eu só quero o vídeo, quero que vocês foquem no vídeo. Então, elementos visuais que a pessoa vai ver durante a apresentação é importante. Então, se você atentar a ter a tela cheia, é importante. Então, também, outra coisa também é a referência de como que você vai, de onde você pegou esse vídeo. Durante a entrega, como eu disse, na introdução você vai apresentar a sua equipe. Nessa apresentação de equipe, meio que traga referências que a pessoa teve durante sua história, que meio que se conecta com a apresentação de vocês. Então, meio que eu sou voluntário aqui do 3E PES FBC. Eu que organizei essa apresentação. A minha credibilidade se atenta ao fato de eu ser, fazer parte da diretoria e meio que ter credibilidade, porque eu fiz um curso relacionado a como fazer uma apresentação boa. Então, essa é a minha credibilidade. E como que eu trago essa credibilidade? Além de apresentar e conseguir apresentar de maneira que eu consiga dominar os conceitos, é fazer com que eu traga paixão para esse conteúdo. Então, eu falo de uma maneira que às vezes não pode ser que eu consiga, pode ser que não, mas isso está tudo bem, que eu consiga demonstrar que eu estudei sobre. Então, trazer credibilidade é meio que não, é meio que você ajudar também a audiência, meio que não, essa pessoa ela sabe o que está falando, então eu vou prestar atenção nela, talvez eu aprenda alguma coisa sobre. Então, às vezes as pessoas não têm essa linha por parte do apresentador de como que ela constrói o apresentador por parte da audiência. Então, assim, eu indo para aula, para alguma aula de faculdade e tudo mais, a primeira coisa que eu vejo, assim, é o palco que tem entre o aluno e o professor. Só esse palco, representando visualmente, falando, é alguém que está acima de mim, apresentando um conteúdo que é meio complexo, que a pessoa estudou durante a vida inteira. Então, de certa forma, além dessa questão visual que está tendo ali, ela já constrói todo um contexto de credibilidade. Poxa, essa pessoa sabe o que está falando. Mas agora você, que estudou esse conteúdo aí de uma semana, fez as apresentações, como que você vai trazer a credibilidade? Então, é você treinando essa apresentação umas 4, 5 vezes, se atentando a essas coisas de organizar o conteúdo, adaptar essa apresentação, fazendo com que dê pausa, sei lá, pro ouvinte falar assim, não, eu acho que eu tenho essa dúvida aí, você vai lá e consegue responder essa dúvida. Trazer credibilidade está nesses pequenos pontos.
que às vezes você constrói, às vezes você tem por si mesmo, que é no caso desse exemplo do professor, e também que você constrói durante a apresentação. E, de novo, seja acessível em relação ao conteúdo, a entrega, a maneira que você entrega o conteúdo. E essa é a mesma coisa que eu disse sobre atentar às questões dos textos. Então, não adianta nada eu ter uma audiência que não tem ideia dos conceitos básicos e simples da elétrica e começar a explicar uma coisa mais complexa. Não adianta nada, eu tenho que ser acessível, eu tenho que construir esse contexto para a audiência. Eu tenho que saber o que a audiência vai fazer depois que sai o webinar. Ela tem que construir, instalar um chuveiro perfeito, entende? Então, é ser acessível nesse sentido, ter esses primeiros toques, se possível, você, como apresentador, apresentar a audiência. Uma coisa aqui que eu acho que eu tentei colocar, diga assim, essas coisas, gente, agora voltando um pouco, é muito difícil você colocar e falar que, não, essa é uma apresentação perfeita e eu tenho certeza que vocês vão colocar isso e toda a apresentação, não. Eu acho que assim, eu tentando dando toques para vocês, talvez vocês consigam adaptar a nossa apresentação. Mas, igual eu aqui, eu também estou tentando colocar esses conceitos, essas ideias importantes, porque eu acho que vai ajudar vocês na vida de vocês e também durante a apresentação no webinar de vocês. Então, por exemplo, eu pauso toda hora que eu tento introduzir um tema geral durante a apresentação. E eu acho que isso é importante porque nesses 10 segundos que eu falo para vocês perguntarem, eu tento entender se vocês de fato estão conseguindo processar, estão tendo alguma dificuldade. Então, eu também estou no mesmo nível de vocês, gente. Então, é importante que você traga a audiência junto com você, porque meio que hum, traz uma certa umidade, sabe? De eu também estou ensinando conteúdo, mas também quero aprender com vocês, porque muitas vezes na audiência que você também aprende a adaptar o conteúdo, entendeu? Então, tem alguns grupos, sem ser o trio, que vai ter 2 webinars. Então, eu tenho certeza que vai ser uma evolução de um webinar para o outro. Isso vai ser óbvio. E aí, vocês vão ter que aprender com esses pequenos toques, entende? E outra coisa sobre a entrega é ser original com o conteúdo ministrado. Então, uma coisa que vocês devem atentar muito é que vocês aprenderam os conceitos naquele curso lá de elétrica e beleza. Só que vocês podem pegar aquele conceito já pronto, quadrado, e colocar no webinar. Vai dar certo? Talvez. Só que, cara, você está plagiando. E trazer o conceito de uma maneira que você consiga trazer mais evidências visuais, consiga ir além daquele conteúdo que ele colocou. Poxa, eu aprendi no curso, só que eu acho que não foi muito efetivo. Se eu trazer de outra forma, faça isso no webinar de vocês, sabe? Tentam coisas novas, tentam algum vídeo, tenta, sei lá, uma coisa que é muito importante, uma ferramenta como o Kahoot, sabe? O Kahoot é um aplicativo que você faz assim, que aí você manda o link para as pessoas, coloca algumas perguntas, as pessoas respondem. Vocês já experimentaram isso, mas ter esses métodos de aproximação com a apresentação de conteúdo é também você ser original com como que você apresenta ele, como você apresenta e como que você quer que aquela pessoa processa. Então é isso. Sobre a entrega, basicamente, eu acho que eu terminei. E agora vamos de fato à parte final, assim, no sentido de agora vocês, ao aprenderem essas ideias gerais, todos esses conceitos, como que vocês vão aplicar isso no dia e durante esses processos aí do webinar? Vai ser ministrado no Google Meets, igual aqui, vai ser esse mesmo esquema. Você vai mandar esse link no grupo das pessoas que se inscreveram, vai ter alguém, que no caso não vai ser eu, mas vai ser vocês apresentando, e alguém que vai espelhar a tela do computador. Então, antes mesmo, quem vai fazer esse link dessa apresentação vai ser a diretoria. Por quê? Porque só o E30, o meio de 3E que tem a função, eu acho, de gravar, e aí a gente vai gravar esse meeting e vai deixar disponível para as pessoas, sei lá, colocar no YouTube, alguma coisa do gênero, vai ser importante isso. Depois, a gente vai mandar esse link aos integrantes do grupo, por parte de vocês, né, no caso. E aí,
vocês vão entrar, sei lá, 30 minutos antes, 45 minutos antes, para meio que vocês testarem a função share do Google Meet, saber se vocês têm a câmera, áudio, check, tudo ok. E é isso, vocês vão fazer a entrega como todo vai ser essa. Então, vai ser 3 coisas que vocês vão fazer, e aí eu já tenho um calendário aqui dessas coisas, e aí, de novo, falam as dúvidas que vocês têm, falam as intrigas que vocês têm, tudo que vocês têm, por favor, que a gente está aqui para aprender junto com vocês, para te ajudar. Então, é isso. 3 coisas que vai ser a base, assim, do webinar. O formulário de inscrição. O formulário de inscrição vai ser meio que padronizado. Vocês meio que não vou entrar muito a fundo sobre isso. Tipo, a gente vai dar um padrão para vocês. Vocês podem colocar perguntas a mais lá, tudo mais. Então, vocês vão se preocupar só nesse fato de vocês tentarem adaptar o formulário de inscrição, será, com o conteúdo que vocês vão dar. É só isso, mas o formulário de inscrição vai ser meio que já vai ser meio que dado já para vocês. Depois, como eu já disse durante a apresentação, vai ter uns 5 dias assim, vocês já vão ver que pessoas vão estar se inscrevendo. Vocês aí, no caso, vai ser responsabilidade de vocês. Vão pegar os nomes das pessoas, criarem um grupo no WhatsApp, e aí mandar um formulário de avaliação da audiência. Então, fazer perguntas gerais sobre esses conceitos que vocês têm na sua apresentação, que vocês acham importantes para ter um entendimento, e aí, depois dessa coleta de dados, adaptar a sua apresentação para ser mais efetiva, mais palpável para a audiência. E pode ser durante esse processo do 1 para 2 ou 1 para 3, você já fazendo os slides. Então, os slides, eles vão ter essa cara aqui, mais ou menos, com esse fundo verde, esse negócio verde em cima, esse negócio verde embaixo. Ele vai estar disponível no Google Drive dos grupos, que tem a pasta dos grupos e tudo mais, e vai ser isso. A gente vai validar os slides? Vai validar. Só que a gente não vai dar palpite de conteúdo. Quem vai dar conteúdo é vocês. A gente quer que vocês tenham autonomia de como fazer esse slide, como fazer esse webinar. Então, não adianta nada a gente vai falar, não, vocês têm que mudar isso aí. Não, 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 não. Vocês têm que ter autonomia e a liderança dentro do grupo para meio que decidir o que vocês vão trazer ou não. Isso faz parte de vocês, isso é a responsabilidade de vocês. Quem vai falar, não, vocês não podem tirar isso porque está tirando o logo do FABC, coisas básicas, mínimas, assim, que não vai atrapalhar muito durante o processo de vocês, beleza? E agora eu vou para o calendário, mas antes de ir para o calendário, que eu meio que decidi, e aí ele pode mudar de uma hora para outra, porque pode ser que na agenda de vocês não faça muito sentido, então a gente pode mudar, isso vai estar aberto. Mas antes de eu entrar no calendário, tem alguma dúvida, alguma coisa assim que ficou meio que aberto e aí eu preciso explicar mais? Porque agora já vou entrar no calendário dos grupos e é isso. Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo? Tô. Eu não entendi esse mitos aí, essa parte que você disse agora. Por exemplo, eu fiz o vídeo, postei, e essa parte eu vou fazer o que exatamente? Não entendi nada dessa parte. Tipo, você não está entendendo que você fez o vídeo? Eu fiz o vídeo e coloquei. Esse vídeo será postado? Não. Tipo, o webinar ele vai ser meio que esse tipo de apresentação, com os slides e tudo mais, você meio que vai apresentar com a pessoa. O vídeo pode ser usado meio que como suporte. Então, tipo assim, eu quero te apresentar esse conteúdo, e aí eu preciso do vídeo meio que para explicar para vocês. Aí você usa esse vídeo, entendeu? Entendi. Aí vai ser nesse dia estipulado por vocês. Aí a gente vai fazer um vídeo meio que ao vivo com outras pessoas. Exatamente, com o Google Meet. Aí a gente vai criar um grupo que eles vão avaliar o que nós vamos fazer, é isso? Não, é assim, tipo assim, ó, essa parte é importante deixar claro. Por exemplo, vocês têm um webinar sobre instalação do chuveiro.
E aí você não sabe se vai trazer, por exemplo, o conceito de resistência, porque é muito básico e aí vocês querem focar em outras coisas ou não. Então, e nesse formulário de conceitos básicos, é meio que a perguntar à pessoa, o que é resistência? Aí você coloca algumas múltiplas escolhas, tipo umas 3, 4 perguntas, mas para meio que você saber o geral do que a pessoa, do que a audiência sabe e o que você vai trazer, entende? Vitor, imagina que, por exemplo, você fez um vídeo bem legal, tipo, parabéns mesmo. Você colocou vários pedaços desse vídeo, vários cortes, mostrando várias etapas. Aqui na apresentação do webinar, a gente vai, vocês, no caso, vão fazer uma coisa nesse estilo, com os slides, né? Só que a pessoa que estiver apresentando, ela pode estar com usar duas telas, ficar trocando as telas, entendeu? Trocar a tela do slide pro vídeo. E daí ela fala, tipo, agora a gente vai mostrar o vídeo. E daí volta e deixa só o vídeo até uma certa parte, pausa e volta. Ou colocar o vídeo dentro do próprio slide, um corte dele, também é possível. E então a ideia é que fique algo bem dinâmico. Daí depois, como a gente vai gravar, então vocês vão ter um vídeo maior com esses videozinhos menores, mais a apresentação. Entendeu? Entendi. Obrigado. Nada. Pode falar. Então, umas coisas que eu anotei aqui, que eu acho bem interessante reforçar, na questão das imagens das palavras, né? Imagine sempre que a palavra, quando você coloca qualquer palavra no slide, ela tira a atenção de quem está prestando atenção, de quem está ouvindo. Porque quando você coloca essa palavra, a pessoa vai parar e ler e não vai conseguir escutar você direito. A palavra é sempre para te dar suporte. Mas uma imagem, ela vai te dar atenção. Ela vai trazer a atenção do público para vocês. Então, tentem equilibrar sempre jogando mais imagens do que palavras para você conseguir mais atenção do pessoal. E outra coisa que eu anotei aqui sobre os grupos, quando o Chaves falou, vocês vão criar um grupo, depois vocês, enquanto estiverem montando as apresentações, vão perguntar ao pessoal que eles estão, o conhecimento deles, para poder direcionar o que vocês vão falar para esse pessoal. Tenta sempre deixar o pessoal aquecido, não deixa o grupo morrer, porque tem um problema pode acontecer, a pessoa faz o formulário, preenche o formulário, coloca no WhatsApp e depois de um tempo ela esquece o que aconteceu. É muito comum isso. Você entra num grupo, daí ninguém fala nada, daí aquele grupo morre, uma semana depois alguém manda uma mensagem, você fala e sai porque, eu nem sei o que está acontecendo. Então, enquanto vocês estiverem desenvolvendo, é importante vocês deixarem o pessoal ciente de que aquilo ainda vai acontecer. Pessoal, falta tantos dias pro web, né? Olha aqui um pouco do que a gente está preparando, mostra algumas imagens, um print de slide, tipo, meio que dos bastidores, alguma coisa para deixar o pessoal sempre sabendo o que está acontecendo e lembrando de que isso vai acontecer, esse webinar vai acontecer. Porque a pior coisa que pode acontecer para vocês, imagina, por exemplo, você cria um grupo, o grupo daquele tipo que ninguém pode falar nada, né, que é só como se fosse uma lista de transmissão, e daí você colocou um monte de gente lá, um monte de gente vai entrando, não tem nenhuma mensagem. Daí, do nada, uma semana depois, você manda uma mensagem, daí uma pessoa não lembra que se inscreveu, ela vai lá e sai. Daí outro viu que a pessoa saiu, daí ela vai lá e sai. Daí começa todo mundo a ir embora de uma vez. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, sempre deixa o pessoal ciente e lembra ele sempre de que esse grupo existe, que vocês estão preparando alguma coisa e vão mostrando um pouco desse conteúdo de bastidor para o pessoal ficar, digamos assim, aquecido e ficar animado para o web, né? Para isso ser uma prioridade para eles.